As secas. O sertão de Canudos é um índice sumariando a fisiografia dos sertões do norte. Resume-os, enfeixa os seus aspectos predominantes numa escala reduzida. L's de algum modo uma zona central comum. De fato, a inflexão peninsular extremada pelo Cabo de São Roque faz que para ele convirjam as lindes interiores de 6 estados, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Piauí, que o tocam ou demoram distantes poucas léguas. Desse modo é natural que as vicissitudes climáticas daqueles nele se exercitem com a mesma intensidade, nomeadamente em sua manifestação mais incisiva, definida numa palavra que é o terror máximo dos rudes patrícios que por ali se agitam, a seca. Escusamo-nos de longamente a estudar, averbando o desbarate dos mais robustos espíritos no aprofundar-lhe a gênese, tateantes ao través de sem número de agentes complexos e fugitivos. Indiquemos, porém, inscrita num traçado de números inflexíveis, esta fatalidade inexorável. De fato, os seus ciclos, porque o são no rigorismo técnico do termo, abrem-se e encerram-se com um ritmo tão notável, que recordam o desdobramento de uma lei natural, ainda ignorada. Revelou, pela primeira vez, o senador Tomás Pompeu, 5. Traçando um quadro por si mesmo bastante eloquente, em que os aparecimentos das secas, no século passado e atual, se defrontam em paralelismo singular, sendo de presumir que ligeiras discrepâncias indiquem apenas defeitos de observação ou desvios na tradição oral que as registrou. De qualquer modo ressalta a simples contemplação uma coincidência repetida bastante para que se remova a intrusão do acaso. Assim, para citarmos apenas as maiores, as secas, de 1710 a 1711, de 1723 a 1727, de 1736 a 1737, de 1744 a 1745, de 1777 a 1778, do século XVIII, se justapõem as de 1808 a 1809, de 1824 a 1825, de 1835 a 1837, de 1844 a 1845, 1877, 1879, do atual. Esta coincidência, espelhando-se quase invariável, como se surgisse do decalque de uma quadra sobre outra, acentua-se ainda na identidade das quadras remansadas e longas que, em ambas, atreguaram a progressão dos estragos. De fato, sendo, no século passado, o maior interregno de 32 anos, de 1745 a 1777, houve no nosso outro absolutamente igual e, o que é sobremaneira notável, com a correspondência exatíssima das datas, de 1845 a 1877. Continuando num exame mais íntimo do quadro, destacam-se novos dados fixos e positivos, aparecendo com um rigorismo de incógnitas que se desvendam. Observa-se, então, uma cadência raro perturbada na marcha do flagelo, intercortado de intervalos pouco díspares entre 9 e 12 anos, e sucedendo-se de maneira a permitirem previsões seguras sobre a sua irrupção. Entretanto, apesar desta simplicidade extrema nos resultados imediatos, o problema, que se pode traduzir na fórmula aritmética mais simples, permanece insolúvel. Hipótese sobre a gênese da seca. Impressionado pela razão desta progressão raro alterada, e fixando-a um tanto forçadamente em 11 anos, um naturalista, o barão de Capanema, teve o pensamento de rastrear nos fatos extraterrestres, tão característicos pelos períodos invioláveis em que se sucedem, a sua origem remota. E encontrou na regularidade com que repontam e se extinguem, intermitentemente, as manchas da fotosfera solar, um símile completo. De fato, aqueles núcleos obscuros, alguns mais vastos que a Terra, negrejando dentro da cercadura fulgurante das fáculas, lentamente derivando a feição da rotação do Sol, têm, entre o máximo
e o mínimo da intensidade, um período que pode variar de 9 a 12 anos. E como desde muito a intuição genial de Herschel lhes descobrir o influxo apreciável na dosagem de calor emitido para a Terra, a correlação surgia inabalável, neste estiar-se em dados geométricos e físicos acolchetando-se num efeito único. Restava equiparar o mínimo das manchas, anteparo à irradiação do grande astro, ao fastígio das secas no planeta torturado. De modo a patentear, com pares, os períodos de umas e outras. Falhou neste ponto, em que pese a sua forma atraentíssima. A teoria planeada, raramente coincidem as datas do paroxismo estival, no norte, com as daquele. O malogro desta tentativa, entretanto, denuncia menos a desvalia de uma aproximação imposta rigorosamente por circunstâncias tão notáveis, do que o exclusivismo de atentar-se para uma causa única. Porque a questão, com a complexidade imanente aos fatos concretos, se atém, de preferência, a razões secundárias mais próximas e enérgicas, e estas, em modalidades progredindo contínuas, da natureza do solo à disposição geográfica, só serão definitivamente sistematizadas quando extensa série de observações permitir a definição dos agentes preponderantes do clima sertanejo. Como quer que seja, o penoso regime dos estados do norte está em função de agentes desordenados e fugitivos, sem leis ainda definidas, sujeitas às perturbações locais, derivadas da natureza da Terra, e a reações mais amplas, promanadas das disposições geográficas. Daí as correntes aéreas que o desequilibram e variam. Determinam em grande parte, e talvez de modo preponderante, a monção de Nordeste, oriunda da forte aspiração dos planaltos interiores que, em vasta superfície alargada até ao Mato Grosso, são, como se sabe, sede de grandes depressões barométricas, no estio. Atraído por estas, o Nordeste vivo, ao entrar, de dezembro a março, pelas costas setentrionais, é singularmente favorecido pela própria conformação da Terra, na passagem célere por sobre os chapadões desnudos que irradiando intensamente lhe alteiam o ponto de saturação, diminuindo as probabilidades das chuvas, e repelindo-o, de modo a lhe permitir acarretar para os recessos do continente, intacta, sobre os mananciais dos grandes rios, toda a umidade absorvida na travessia dos mares. De fato, a disposição orográfica dos sertões, à parte ligeiras variantes, acordas de serras que se alinham para nordeste paralelamente à monção reinante, facilita a travessia desta. Canaliza-a. Não a contrabate num antagonismo de encostas, abarreirando-a, alteando-a, provocando-lhe o resfriamento, e a condensação. Em chuvas. Um dos motivos das secas repousa, assim, na disposição topográfica. Falta às terras flageladas do norte uma alta serrania que, correndo em direção perpendicular àquele vento, determine-a. Dynamic Coaling, consoante um dizer expressivo. Um fato natural de ordem mais elevada esclarece esta hipótese. Assim é que as secas aparecem sempre entre duas datas fixadas. Há muito pela prática dos sertanejos, de 12 de dezembro a 19 de março. Fora de tais limites não há um exemplo único de extinção de secas. Se os atravessam, prolongam-se fatalmente por todo o decorrer do ano, até que se reabra outra vez aquela quadra. Sendo assim, e lembrando-nos que é precisamente dentro deste intervalo que a longa faixa das calmas equatoriais, no seu lento oscilar em torno do Equador, paira no zênite daqueles estados, levando a borda até aos extremos da Bahia, não poderemos considerá-la, para o caso, com a função de uma montanha ideal que, correndo de leste a oeste corrigindo momentaneamente lastimável disposição orográfica, se antepõe à monção e lhe provoque a parada. A ascensão das correntes, o resfriamento subsequente e a condensação imediata nos aguaceiros diluvianos que tombam então, de súbito, sobre os sertões.
Este desfiar de conjecturas tem o valor único de indicar quantos fatores remotos podem incidir numa questão que duplamente nos interessa, pelo seu traço superior na ciência, e pelo seu significado mais íntimo no envolver o destino de extenso trato do nosso país. Remove, por isto, a segundo plano o influxo até hoje inutilmente agitado dos alísios, e é de alguma sorte fortalecido pela intuição do próprio sertanejo, para quem a persistência do Nordeste, ou o vento da seca, como batiza expressivamente, equivale à permanência de uma situação irremediável e crudelíssima. As quadras benéficas chegam de improviso. Depois de 2 ou 3 anos, como de 1877 a 1879, em que a insolação rescalda intensamente as chapadas desnudas, a sua própria intensidade origina um reagente inevitável. Decai afinal, por toda a parte, de modo considerável, a pressão atmosférica. Apruma-se. Maior e mais bem definida, a barreira das correntes ascensionais dos ares aquecidos, antepostas às que entram pelo litoral. E entrechocadas umas e outras, num desencadear de tufões violentos, alteiam-se, retalhadas de raios, nublando em minutos o firmamento todo, desfazendo-se logo depois em aguaceiros fortes sobre os desertos recristados. Então parece tornar-se visível o anteparo das colunas ascendentes, que determinam o fenômeno, na colisão formidável com o Nordeste. Segundo numerosas testemunhas, as primeiras bátegas despenhadas da altura não atingem a terra. A meio caminho se evaporam entre as camadas referventes que sobem, e volvem, repelidas. As nuvens, para, outra vez condensando-se, precipitarem-se de novo e novamente refluírem, até tocarem o solo que a princípio não umedecem, tornando ainda aos espaços com rapidez maior. Numa vaporização quase, como se houvessem caído sobre chapas incandescentes, para mais uma vez descerem, numa permuta rápida e contínua, até que se formem, afinal, os primeiros fios de água derivando pelas pedras, as primeiras torrentes em despenhos pelas encostas, afluindo em regatos já volumados entre as quebradas, concentrando-se tumultuariamente em ribeirões correntosos, adensando-se, estes, em rios barrentos traçados ao acaso. A feição dos declives, em cujas correntezas passam velozmente os esgalhos das árvores arrancadas, rolando todos e arrebentando na mesma onda, no mesmo caos de águas revoltas e escuras. Se ao assalto subitâneo se sucedem as chuvas regulares, transmudam-se os sertões, revivescendo. Passam, porém, não raro, num giro célere, de ciclone. A drenagem rápida do terreno e a evaporação, que se estabelece logo mais viva, tornam-nos, outra vez, desolados e áridos. E penetrando-lhes a atmosfera ardente, os ventos duplicam a capacidade higrométrica, e vão, dia a dia, absorvendo a umidade exígua da terra, reabrindo o ciclo inflexível das secas. As caatingas. Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe nua. Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planuras francas, ao passo que a caatinga o afoga, abrevia-lhe o olhar, agride-o e estonteia-o, enlaça-o na trama espinescente, não o atrai, repulsa-o. Com as folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos estalados em lanças, e desdobra-se-lhe na frente léguas e léguas, imutável no aspecto desolado, e árvore sem folhas, de galhos estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no espaço ou estirando-se flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar imenso de tortura, da flora agonizante. Embora esta não tenha as espécies reduzidas dos desertos, a mimosas toliças ou eufórbias ásperas sobre o tapete das gramíneas murchas, e se a figure farta de vegetais distintos, as suas árvores, vistas em conjunto, semelham uma só família de poucos gêneros, quase reduzida a uma espécie invariável, divergindo apenas no tamanho, tendo todas a mesma conformação, a mesma aparência. De vegetais morrendo, quase sem troncos, em esgalhos logo ao
e romper do chão. É que por um efeito explicável de adaptação. As condições estreitas do meio ingrato, evolvendo penosamente. Em círculos estreitos, aquelas mesmas que tanto se diversificam. Nas matas, ali se talham por um molde único. Transmudam-se, e, em lenta metamorfose vão tendendo para limitadíssimo número de tipos caracterizados pelos atributos dos que possuem maior capacidade de resistência. Esta impõe-se, tenaz e inflexível. A luta pela vida que nas florestas se traduz como uma tendência irreprimível para a luz, desatando-se os arbustos em cipós elásticos, distensos, fugindo ao afogado das sombras e alteando-se. Presos mais aos raios do sol do que aos troncos seculares, ali. De todo oposta, é mais obscura, é mais original, é mais comovedora. O sol é o inimigo que é forçoso evitar, iludir ou combater. E evitando pressente-se de algum modo, como o indicaremos. Adiante, a inumação da flora moribunda, enterrando-se os caules pelo solo. Mas como este, por seu turno, é áspero e duro, exsicado pelas drenagens dos pendores ou esterilizado pela sucção dos estratos completando as insolações, entre dois meios desfavoráveis. Espaços candentes e terrenos agros, as plantas mais robustas trazem no aspecto anormalíssimo, impressos, todos os estigmas desta batalha surda. As leguminosas, altaneiras noutros lugares, ali se tornam anãs. Ao mesmo tempo ampliam o âmbito das frondes, alargando a superfície de contato com o ar, para a absorção dos escassos elementos nele difundidos. Atrofiam as raízes mestras batendo contra o subsolo impenetrável e substituem-nas pela expansão irradiante das radículas secundárias, ganglionando-as em tubérculos túmidos de seiva. Amiúdam as folhas. Fitam-nas rijamente, duras como cisalhas, à ponta dos galhos para diminuírem o campo da insolação. Revestem de um indumento protetor os frutos, rígidos, às vezes como estróbilos. Dão-lhes na deiscência perfeita com que as vagens se abrem, estalando como se houvessem molas de aço. Admiráveis aparelhos para a propagação das sementes, espalhando-as profusamente pelo chão. E tem, todas, sem excetuar uma única, no perfume suavíssimo das flores, 6 anteparos intáteis que nas noites frias sobre elas se alevantam e se arqueiam obstando aqui. Sofrem de chofre as quedas de temperatura, tendas invisíveis e encantadoras, resguardando-as. Assim disposta, a árvore aparelha se para reagir contra o regime bruto. Ajusta-se sobre os sertões o cautério das secas, esterilizam-se os ares urentes, empedra-se o chão, gretando, recrestado, ruge-o nordeste nos ermos, e, como um cilício dilacerador, a caatinga estende sobre a terra as ramagens de espinhos. Mas, reduzidas todas as funções, a planta, estivando, em vida latente, alimenta-se das reservas que armazena nas quadras remansadas e rompe os estios, pronta a transfigurar-se entre os deslumbramentos da primavera. Algumas, em terrenos mais favoráveis, iludem ainda melhor as intempéries, em disposição singularíssima. Vêem-se, numerosos, aglomerados em caapões ou salpintando. Isolados, as macegas, arbúsculos de pouco mais de metro de alto, de largas folhas espessas e luzidias, exuberando floração ridente. Em meio da desolação geral. São os cajueiros anões, os típicos anacardiomília das chapadas áridas, os cajuís dos indígenas. Estes vegetais estranhos, quando ablaqueados em roda, mostram raízes que se entranham a surpreendente profundura. Não há como desenraizá-los. O eixo descendente aumenta-lhes maior à medida que se escava. Por fim se nota que ele vai repartindo-se em divisões dicotômicas. Progride pela terra dentro até um caule único e vigoroso, embaixo. Não são raízes, são galhos. E os pequeninos arbúsculos, esparsos, ou repontando em tufos, abrangendo às vezes largas áreas. Uma árvore única e enorme, inteiramente soterrada
espancado pelas canículas, fustigado dos sóis, roído dos enxurros, torturado pelos ventos, o vegetal parece derrear-se aos embates desses elementos antagônicos e abroquelar-se daquele modo. Invisível, no solo sobre que levanta apenas os mais altos renovos da fronde majestosa. Outros, sem esta conformação, se aparelham de outra sorte. As águas que fogem no volver selvagem das torrentes ou entre as camadas inclinadas dos xistos, ficam retidas, longo tempo, nas espatas das bromélias, aviventando-as. No pino dos verões. Um pé de macambira é para o matuto sequioso um copo de água cristalina e pura. Os caroás verdoengos, de flores triunfais e altas. Os gravatais e ananases bravos, trançados em touceiras impenetráveis, copiam-lhe a mesma forma, adrede feita àquelas paragens e estéreis. As suas folhas inciformes, lisas e lustrosas, como as da maioria dos vegetais sertanejos, facilitam a condensação dos vapores escassos trazidos pelos ventos, por maneira a debelar-se o perigo máximo à vida vegetativa, resultante de larga evaporação pelas folhas, esgotando e vencendo a absorção pelas radículas. Sucedem-se outros, diversamente apercebidos, sob novos aprestos, mas igualmente resistentes. As nopalhas e cactos, nativas em toda a parte, entram na categoria das fontes vegetais, de Auguste Saint-Hilaire. Tipos clássicos da flora desértica, mais resistentes que os demais, quando decaem. A seu lado, fulminadas, as árvores todas, persistem inalteráveis ou mais vívidos talvez. Afeiçoaram-se aos regimes bárbaros, repelem os climas benignos em que estiolam e definham. Ao passo que o ambiente em fogo dos desertos parece estimular melhor a circulação da seiva entre os seus cladódios túmidos. As favelas, anônimas ainda na ciência, ignoradas dos sábios, conhecidas demais pelos tabaréus, talvez um futuro gênero cauterium das leguminosas, têm, nas folhas de células expandidas em vilosidades, notáveis aprestos de condensação, absorção e defesa. Por um lado, a sua epiderme ao resfriar-se, à noite, muito abaixo da temperatura do ar, provoca, a despeito da secura deste, breves precipitações de orvalho. Por outro, a mão que a toca uma chapa incandescente de ardência inaturável. Ora quando, ao revés das anteriores, as espécies não se mostram tão bem armadas para a reação vitoriosa, observam-se dispositivos porventura mais interessantes e unem-se, intimamente abraçadas, transmudando-se em plantas sociais. Não podendo revidar isoladas, disciplinam-se, congregam-se, arregimentam-se. São deste número todas as cesalpinas e as catingueiras, constituindo, nos trechos em que aparecem, 60% das caatingas, os alecrins dos tabuleiros, e os canudos de pito, heliotrópios arbustivos de caule oco, pintalgado de branco e flores em espigas, destinados a emprestar o nome ao mais lendário dos vilarejos. Não estão no quadro das plantas sociais brasileiras, de Humboldt, e é possível que as primeiras vicejem, noutros climas, isoladas. Ali se associam. E, estreitamente solidárias às suas raízes, no subsolo, em apertada trama, retém as águas, retém as terras que se desagregam, e formam, ao cabo, num longo esforço, o solo arável em que nascem, vencendo, pela capilaridade do inextricável tecido de radículas enredadas em malhas numerosas, a sucção insaciável dos estratos e das areias. E vivem. Vivem. É o termo, porque há, no fato, um traço superior à passividade da evolução vegetativa. O juazeiro tem o mesmo caráter os juazeiros, que raro perdem as folhas de um verde intenso, adrede modeladas às reações vigorosas da luz. Sucedem-se meses e anos ardentes. Empobrece-se inteiramente o solo aspérrimo. Mas, nessas quadras cruéis, em que as soalheiras se agravam, às vezes, com os incêndios espontaneamente acesos pelas ventanias atritando rijamente os galhos secos e estonados,
Sobre o depauperamento geral da vida, em roda, eles agitam as ramagens virentes, alheios às estações, floridos sempre, salpintando o deserto com as flores cor de ouro, álacres, esbatidas no pardo dos restolhos, à maneira de oásis verdejantes e festivos. A dureza dos elementos cresce, entretanto, em certas quadras. Ao ponto de os desnudar, é que se enterroaram a muitos fundos das cacimbas, e os leitos endurecidos das ipueiras mostram, feito enormes carimbos, em moldes, os rastros velhos das boiadas, e o sertão de todo se impropriou à vida. Então, sobre a natureza morta, apenas se alteiam os cereus, esguios e silentes, aprumando os caules circulares repartidos em colunas poliédricas e uniformes, na simetria impecável de enormes candelabros, e avultando ao descer das tardes breves. Sobre aqueles ermos, quando os abotoam grandes frutos vermelhos destacando-se, nítidos, à meia luz dos crepúsculos, eles dão a ilusão emocionante de círios enormes, fincados a esmo no solo, espalhados pelas chapadas, e acesos. Caracterizam a flora caprichosa da plenitude do estio. Os mandacarus, cereus jaramacaru, atingindo notável altura, raro aparecendo em grupos, assomando isolados acima da vegetação caótica, são novidade atraente, a princípio. Atuam pelo contraste. Aprumam-se tesos, triunfalmente, enquanto por toda a banda a flora se deprime. O olhar, perturbado pelo acomodar. Se a contemplação penosa dos acervos de ramalhos estorcidos descansa e retífica-se percorrendo os seus caules direitos e corretos. No fim de algum tempo, porém, são uma obsessão acabrunhadora. Gravam em tudo monotonia inaturável, sucedendo-se. Constantes, uniformes, idênticos todos, todos do mesmo porte. Igualmente afastados, distribuídos com uma ordem singular pelo deserto. Os xique-xiques, cactus peruvianus, são uma variante de proporções inferiores, fracionando-se em ramos fervilhantes de espinhos, recurvos e rasteiros, recamados de flores alvíssimas. Procuram os lugares ásperos e ardentes. São os vegetais clássicos dos areais queimosos. Aprazem-se no leito abrasante das lajes graníticas feridas pelos sóis. Têm como sócios inseparáveis neste habitat, que as próprias orquídeas evitam, os cabeças de frade, deselegantes e monstruosos. Melocactos de forma elipsoidal, acanalada, de gomos espinescentes, convergindo-lhes no vértice superior formado por uma flor única, intensamente rubra. Aparecem, de modo inexplicável, sobre a pedra nua, dando, realmente, no tamanho, na conformação, no modo por que se espalham, a imagem singular de cabeças decepadas e sanguinolentas jogadas por ali, a esmo, numa desordem trágica. É que estreitíssima frincha lhes permitiu insinuar, através da rocha, a raiz longa e capilar até a parte inferior, onde acaso existam, livres de evaporação, uns restos de umidade. Flocos esgarçados, de neve, dando ao conjunto o aspecto de uma paisagem glacial, de vegetação hibernante, nos gelos. A tormenta. Mas no empardecer de uma tarde qualquer, de março, rápidas tardes sem crepúsculos, prestes afogadas na noite, as estrelas pela primeira vez cintilam vivamente. Nuvens volumosas abarreiram ao longe os horizontes, recortando-os em relevos imponentes de montanhas negras. Sobem vagarosamente, incham, bolhando em lentos e desmesurados rebojos, na altura, enquanto os ventos tumultuam nos plainos, sacudindo e retorcendo as galhadas. Embruscado em minutos, o firmamento golpeia-se de relâmpagos precípites, sucessivos, sarjando fundamente a imprimadura negra da tormenta. Reboam ruidosamente as trovoadas fortes. As bátegas de chuva tombam, grossas, espaçadamente, sobre o chão, adunando-se logo em aguaceiro diluviano. Ressurreição da flora. E ao tornar da travessia o viajante, pasmo, não vê mais o deserto. Sobre o solo, que as amarílis atapetam,
ressurge triunfalmente. A flora tropical é uma mutação de apoteose. Os mulungus rotundos, à borda das cacimbas cheias, estadeiam. A púrpura das largas flores vermelhas, sem esperar pelas folhas, as caraíbas e baraúnas altas refrondescem à margem dos ribeirões. Refertos, ramalham, ressoantes, os marizeiros esgalhados, à passagem das virações suaves, assomam, vivazes, amortecendo as truncaduras das quebradas, as quixabeiras de folhas pequeninas e frutos que lembram contas de ônix, mais virentes, adensam-se. Os icozeiros pelas várzeas, sob o ondular festivo das copas dos ouricuris, ondeiam, móveis, avivando a paisagem, acamando-se nos plainos, arredondando as encostas, as moitas floridas do alecrim. Dos tabuleiros, de caules finos e flexíveis, as umburanas perfumam os ares, filtrando-os nas frondes enfolhadas, e, dominando a revivescência geral, não já pela altura senão pelo gracioso do porte, os umbuzeiros a levantam 2 metros sobre o chão, irradiantes em círculo, os galhos numerosos. O umbuzeiro é a árvore sagrada do sertão. Sócia fiel das rápidas horas felizes e longos dias amargos dos vaqueiros. Representa o mais frisante exemplo de adaptação da flora sertaneja. Foi, talvez, de talhe mais vigoroso e alto, e veio descaindo, pouco a pouco, numa intercadência de estios flamívomos e invernos torrenciais, modificando-se a feição do meio, desenvoluindo, até se preparar para a resistência e reagindo, por fim, desafiando as secas duradouras. Sustentando-se nas quadras miseráveis mercê da energia vital, que economiza nas estações benéficas, das reservas guardadas em grande cópia nas raízes, e reparte-as com o homem. Se não existisse o umbuzeiro, aquele trato de sertão, tão estéril que nele escasseiam os carnaubais tão providencialmente dispersos nos que o convizinham até ao Ceará, estaria despovoado. O umbu é para o infeliz matuto que ali vive o mesmo que a Mauritia, para os garaúnos dos lanos. Alimenta-o e mitiga-lhe a sede. Abre-lhe o seio acariciador e amigo, onde os ramos recurvos entrelaçados parecem de propósito feitos para a armação das redes bambuantes. E ao chegarem os tempos felizes, dá-lhes os frutos de sabor esquisito para o preparo da umbuzada tradicional. O gado, mesmo nos dias de abastança, cobiça o sumo acidulado das suas folhas. Realça-se-lhe, então, o porte, levantada, em recorte firme, a copa arredondada, num plano perfeito sobre o chão, a altura atingida pelos bois mais altos, ao modo de plantas ornamentais entregues à solicitude de práticos jardineiros. Assim, decotadas semelham grandes calotas esféricas. Dominam a flora sertaneja nos tempos felizes, como os cereus melancólicos nos paroxismos estivais. A jurema. As juremas, prediletas dos caboclos, o seu rachixe capitoso, fornecendo-lhes, grátis, inestimável beberagem, que os revigora. Depois das caminhadas longas, extinguindo-lhes as fadigas em momentos, feito um filtro mágico, derramam-se em sebes, impenetráveis tranqueiras disfarçadas em folhas diminutas, refrondam os marizeiros raros, a misteriosas árvores que pressagiam a volta das chuvas e das épocas aneladas do verde e o termo da magrém 8. Quando, em pleno flagelar da seca, lhes porejam na casca ressequida dos troncos algumas gotas d'água, reverdecem. Os angicos, lourejam os juás em moitas, e as baraúnas de flores em cachos, e os araticuns a orela dos banhados, e mais, destacando-se esparsos pelas chapadas, ou no bolear dos cerros, os umbuzeiros, estrelando flores alvíssimas, abrolhando em folhas, que passam em fugitivos cambiantes de um verde pálido ao róseo vivo dos rebentos novos, atraem melhor o olhar, são a nota mais feliz do cenário deslumbrante. O sertão é um paraíso. E o sertão é um paraíso. Ressurge ao mesmo tempo a fauna resistente das caatingas. Disparam pelas baixadas úmidas os caititus esquivos, passam, em
varas, pelas figueiras, num estrídulo estrepitar de maxilas percutindo, os queixadas de canela ruiva correm pelos tabuleiros altos. Em bandos, esporeando-se com os ferrões de sob as asas, as emas velocíssimas, e as seriemas de vozes lamentosas, e as sericoias vibrantes, cantam nos balcedos, a fímbria dos banhados onde vem beber o tapir estacando um momento no seu trote, brutal, inflexivelmente retilíneo, pela caatinga, derribando árvores e as próprias sussuaranas, aterrando os mocós espertos que se aninham aos pares nas luras dos fraguedos, pulam, alegres, nas macegas altas, antes de quedarem nas tocaias traiçoeiras aos veados ariscos ou novilhos desgarrados. Manhãs sertanejas. Sucedem-se manhãs sem par, em que o irradiar do levante incendido retinge a púrpura das eritrinas e destaca melhor, engrinaldando as umburanas de casca arroxeada, os festões multicores das bignonias. Animam-se os ares numa palpitação de asas céleres, ruflando. Sulcam-nos as notas de clarins estranhos. Num tumultuar de desencontrados voos passam, em bandos, as pombas bravas que remigram, e rolam as turbas turbulentas das maritacas estridentes, e enquanto feliz, deslembrado de mágoas, segue o campeiro pelos arrastadores, tangendo a boiada farta, e entoando a cantiga predileta. Assim se vão os dias. Passam-se 1, 2, 6 meses venturosos, derivados da exuberância da terra, até que surdamente, imperceptivelmente, num ritmo maldito, se despeguem, a pouco e caiam, as folhas e as flores, e a seca se desenha outra vez nas ramagens mortas das árvores decíduas.